Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Se não estiver tudo bem, vai ficar, calma. Como eu prometi no vídeo passado, eu trouxe para vocês as diferenças entre a ansiedade e a depressão, né? Essa semana eu tive uma crise de ansiedade, eu relatei isso no último vídeo, como eu reagi, o que aconteceu, o que eu costumo fazer quando eu tô em crise e como eu consigo ir driblando essa crise. Bom, o medo, ele é normal, ele é natural, ele é um sistema de proteção, tá? É o medo que faz com que a gente fuja numa situação de perigo. O medo é o que faz a gente não colocar a mão numa superfície quente, porque eu sei que vai queimar. Então, o medo, ele é natural, ele é para proteger a gente. Só que chega um momento que se esse medo, ele se torna excessivo, ou medo de alguma coisa irreal, uma coisa que nem aconteceu, que pode nem acontecer, então isso gera uma crise de ansiedade. Então, assim, muitas pessoas me perguntam qual é a diferença. Então, vamos imaginar que a ansiedade é um excesso de futuro e a depressão é um excesso de passado. É quando você se pega em coisas que aconteceram. E aí tem a diferença também entre estado depressivo e depressão. Estado triste, crises de tristeza e depressão. A depressão, ela é quando ela é por um quadro de tristeza, ele toma um período muito prolongado, porém ele tem uma causa. Olha, eu perdi um ente, perdi um familiar, é obviamente que eu vou ficar triste. Então, durante um determinado período, eu vou me sentir desmotivada, eu vou sentir um vazio, eu vou sentir solidão, isso é normal. Mas quando isso começa a ultrapassar, você não consegue voltar mais para o seu eixo, você está entrando numa crise depressiva. Então aí liga a luzinha, acende e aí está na hora de procurar ajuda. A crise de ansiedade, o que acontece? A crise de ansiedade é quando você começa a focar muito em coisas que podem nem acontecer. Então, como você percebe? Como que eu percebo, tá? Lembrando que os meus vídeos não têm a intenção de substituir uma consulta médica. Eu tô trocando experiências, esclarecendo para algumas pessoas que me perguntam e que estão completamente perdidos, que foram recém-diagnosticadas. Então a intenção é essa, é passar para vocês a minha experiência e como eu consigo lidar e reagir de acordo com os ciclos que eu vou passando. Então a crise de ansiedade, o que ela traz? Irritabilidade, nervosismo, falta de concentração, eu não consigo me concentrar, por isso eu aviso, não me peça para tomar decisões, não me peça para fazer cálculo, não me peça para fechar negócio, não tô no momento, me gera insônia, não dormindo, o meu estômago não trabalha direito, o meu intestino não trabalha direito, a minha concentração cai muito e o pico de irritabilidade, e eu tenho assim, no meu caso, eu tenho excesso de gestos repetitivos. Muitas vezes as pessoas sabem que eu tô na crise, tá tudo bem, mas eu começo. Tá tudo bem, não, tá tudo bem, mas eu começo a balançar as pernas à noite, na hora que eu deito eu balanço muito as pernas. Eu começo a esfalar meus dedos, eu começo a falar, eu tô mostrando que eu tô percebendo, eu tô mostrando para as pessoas que tem alguma coisa errada. E muitas vezes as pessoas perguntam, tá tudo bem? Não, tá tudo bem sim, mas eu tô lá, ó, com aquele gesto repetitivo, aquela coisa. É como se eu quisesse juntar o problema, chacoalhar e resolver. Entendeu? A minha crise de ansiedade tem muito disso, de gesto repetitivo. A respiração fica ofegante. Já aconteceu de ter sensação de desmaio. Às vezes o medo de uma coisa que nem pode acontecer é tão grande, mas é tão grande que eu acho que eu vou desmaiar. Às vezes eu acho que eu tô infartando, porque a dor no peito, essa pressão tão grande que eu sinto, eu acho que eu tô infartando, eu acho que eu tô morrendo. Né? Então isso faz parte da minha crise de ansiedade. Outro sintoma também é você acordar cansado. Você vai dormir, o cérebro não desliga, no outro dia você acorda cansado, como se você não tivesse dormido um minuto. Quando você consegue dormir, né? Eu vou virando e não durmo. Pensamento obsessivo. Muitas vezes acontece de ficar martelando aquilo o dia inteiro na tua cabeça. Você já falou sobre aquilo, às vezes você já resolveu aquilo e aquele pensamento obsessivo volta.
Aconteceu uma vez, eu vou contar uma história, assim, uma coisa assim, muito chata, muito triste que aconteceu comigo uma vez. Eu tava numa crise, né? Eu estava em crise, e como eu falei também, a crise não demora 5 minutos e passa, né? No meu caso são dias, são alguns dias que eu fico aí nessa crise. Já aconteceu de eu sair da minha casa e ir pro supermercado, eu entrar no supermercado e eu ter a sensação de estar ouvindo o pensamento das pessoas. Como eu estava aliada à depressão, é lógico que o pensamento das pessoas que eu achava que eu estava ouvindo eram todos negativos sobre mim. E não é, a pessoa estava no supermercado para fazer a compra dela, mas na minha cabeça as pessoas estavam me observando. A partir do momento que eu entrei no supermercado, é como se tivesse todo mundo me observando e todo mundo me criticando, falando mal sobre mim. Falando da minha roupa, falando do que eu estava comprando, falando da minha vida. Gente, as pessoas estavam fazendo as compras delas. Mas a minha mente estava mentindo para mim, sabotando e falando que essas pessoas estavam falando sobre mim. E na ocasião estava eu e meu marido no supermercado. E a gente chegou, eu comecei a colocar as coisas no carrinho e aquela sensação, estão me olhando, estão falando de mim, estão me olhando, estão falando de mim. Na hora que a gente chegou no caixa, eu deixei tudo lá, falei pra ele, paga a conta, e eu corri pro carro, eu fui pro estacionamento. Eu tava tão desnorteada, mas eu tava tão desnorteada que eu não conseguia achar o carro. Pra vocês terem uma ideia, esse supermercado que a gente estava, ele tem 2 estacionamentos, um do lado de cima da rua e o outro na outra rua. E eu estava procurando o carro no estacionamento errado. Eu saí, eu não sei como eu atravessei a rua e já me deu crise de choro. E aí assim, você tá naquela situação e as pessoas que não convivem com você diariamente, elas não sabem o que você tá passando. E eu procurando o carro, desesperada, eu andando de um lado pro outro no estacionamento, passou uma pessoa e ainda brincou. Oh, mas já bebeu já cedo? Não tá achando o carro? Aquilo potencializou o que eu pensei que as pessoas estavam pensando de mim. Então vocês imaginam o jeito que eu fiquei. Parei, chorando compulsivamente. Meu marido chegou, me pegou pela mão, falou, o carro tá no estacionamento de baixo. E aí ele me colocou dentro do carro, a gente chegou em casa, eu deitei na cama e chorei por horas. De onde veio esse medo? Não sei. Era uma coisa simples, era ir ao supermercado e voltar. Mas isso foi assim, uma coisa que aconteceu durante uma crise que me marcou. E me marcou por quê? Porque além de eu estar com esse meu pensamento, que era uma coisa que vinha da minha cabeça, ainda aconteceu de vir uma pessoa e potencializar isso. Isso acontece muito. Em um próximo vídeo eu vou falar também sobre o atendimento humanizado. Agora, a depressão. O que a depressão causa? Eu já tenho falado isso em outros vídeos. A depressão, ela te paralisa, ela te congela. Ao contrário do que eu sinto na minha crise de ansiedade, a depressão ela vem como se fosse um balde de água gelada. É um balde de água gelada que jogam na minha cabeça e que isso me paralisa, me congela. Ela me traz sensação de vazio, de solidão. Você pode estar cheio de gente à sua volta, mas a sensação... E isso acontece mesmo quando você, com um esforço sobrenatural, um esforço sobre-humano, você fala, vou sair. E às vezes você vai jantar na casa de um amigo, almoçar na casa de um amigo, e tá todo mundo conversando, e aí você olha em volta, e mesmo você estando cercado de pessoas, um ambiente agradável, um lugar que você gosta, pessoas que você gosta, você tem a sensação de vazio, como se você estivesse sozinha, como se você não pertencesse mais àquele mundo. Ela te desmotiva a fazer aquilo que você mais gosta. Às vezes eu sentava e falava, vou fazer uma caminhada, aí eu me trocava, falava, vou fazer uma caminhada. Por isso que eu falo, é um passo de cada vez e cada coisa ao seu tempo. E eu me trocava, eu sentava na cama e dali a pouco eu estava deitada, chorando, com a roupa para fazer caminhada. E eu não ia fazer a caminhada. Muitas vezes aconteceu isso. Muitas vezes aconteceu isso. Essa sensação de vazio. É como se a tua bateria estivesse acabando. A crise de depressão é como se a tua bateria estivesse acabando. Aos poucos, a tua bateria vai acabando, você vai passando,
Sabe, os dias vão passando e você não vê motivação pra nada, você perde o gosto das coisas que você gostava de fazer, você vai perdendo o gosto, aquilo vai ficando chato. Tem também dificuldade de concentração, tem também o pensamento obsessivo, você põe aquilo na tua cabeça e você continua pensando aquilo negativamente. Então tem sim, né, o pensamento obsessivo. Você se pega alguma coisa do passado, ou você se mede com uma régua que não existe, você coloca uma culpa na sua cabeça e você fica obsessivamente pensando aquilo 24 horas por dia, todo dia. Todo dia você pensa aquilo. Que mais? Esquecimento. Acontece muito. Muito de você esquecer coisas e situações. E você só se lembrar de coisas negativas que aconteceram quando você tinha 5 anos de idade. Mas a coisa que aconteceu, que alguém te falou, você acaba esquecendo. O esquecimento também é uma coisa muito, assim, muito normal na minha crise de depressão. Demais. Gente, eu fiz até uma colinha hoje, tá? Pra não deixar passar, assim, uns pontos importantes. Então, sobre solidão, sensação de... E o isolamento social, porque... olha que coisa. A crise de ansiedade, ela pode... se tornar... A síndrome do pânico, vamos explicar melhor assim. A síndrome do pânico, ela faz parte do transtorno de ansiedade. Então, a crise de ansiedade, ela vai ficando tão frequente, que a pessoa acaba pegando medo de sair, medo de encarar as coisas, e isso acaba se tornando uma síndrome do pânico. Então, assim, às vezes o diagnóstico, você tem síndrome do pânico, por quê? Porque passou um nível de ansiedade, você tá ali desenvolvendo já uma síndrome que tá te paralisando até de tentar. A crise de ansiedade, você até tenta e não consegue. E às vezes você para e fala, não vou tentar mais. E isso leva você a ter crise depressiva. Por quê? Porque o isolamento social, o parar de fazer as coisas porque você está com medo, ele pode gerar em você um pensamento tão negativo que você vai se isolar e a partir daquele momento você entra no estado depressivo. Porque você não vai nem tentar mais. Você já colocou na sua cabeça como verdade absoluta. Não faça, porque não vai dar certo. Não tente, não ponha a cara para fora da porta. Não faça isso, não converse, não atenda as pessoas no telefone. Não responda teus e-mails, não responda teu WhatsApp, não busque informação que você não vai aprender. Não leia, você não vai aprender. Não converse com as pessoas, você é chata. Pra que você vai conversar? Pra que você vai levar problema para as pessoas? Então essas são algumas diferenças entre a crise de ansiedade e a crise de depressão. Então, para visualizar bem, você pode imaginar a crise de ansiedade como uma bexiga, um balão de festa, que vai enchendo, vão aparecendo esses sintomas que vão enchendo o balão e uma hora ele estoura. É a crise de ansiedade. E a crise depressiva é a bateria do teu celular, que vai acabando, e você não vai lá colocar ele para recarregar. Você deixa sua bateria chegar a zero. Raquel, mas isso às vezes acontece comigo. Com que frequência isso acontece? Então passe a observar. Com que frequência esse meu estado de irritabilidade, esse meu estado de balão enchendo e estourando, e com que frequência a minha bateria está esgotando? Se observe. E se você perceber que isso está acontecendo com uma frequência maior do que você imagina, busque ajuda. Então meu recadinho de hoje é esse, tá? Para não ficar uma coisa muito extensa, mas eu ainda volto com mais vídeos sobre o assunto, com mais dicas, tá? E vou falar também sobre atendimento humanizado nessas horas. O que fazer nessas horas? O que você pode fazer e o que você pode fazer para ajudar alguém. Espero que você tenha gostado do vídeo. A minha gratidão a todos que estão assistindo, todos que estão compartilhando, que estão comentando, que tenha sido conteúdo útil para você ou para alguém que está perto de você. Então, se você está gostando, curte, comenta, compartilha. Vamos fazer essa informação chegar a mais pessoas, vamos ajudar. A informação pode salvar uma vida. O saber é poder. E poder, cara... Quando você sabe aonde você tá e aonde você quer chegar, o caminho fica muito mais fácil.
E informação te traz esse poder, de saber para onde percorrer, o que fazer, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, espero que esse conteúdo tenha te ajudado e eu volto a falar mais sobre isso. Um beijo grande para todos vocês. Fui!